Boa noite, pessoal. Dando continuidade à aula de ontem, né? Que é o conteúdo de ontem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os materiais básicos para as restaurações. Ontem a gente teve a aula de materiais básicos para o exame clínico e hoje a gente vai ter a aula de materiais básicos para que vocês conheçam, né, algumas coisas e, consequentemente, vocês também aprendam e fixem. E quem já conhece, para tirar alguma dúvida se possivelmente aparecer, certo? Primeiramente, nós temos que entender o que é uma restauração, né? E a restauração, ela consiste na reconstrução do dente ou parte dele, seja em razão de um trauma ou de uma ocorrência de cáries, seja ele qual for. Se você perdeu parte da estrutura dentária, né? Então, a restauração, ela vai fazer com que você consiga ter novamente esse dente íntegro de novo, mesmo que seja com material restaurador, né? O dentista utiliza materiais como resinas ou amálgamas que servem para cobrir os espaços e garantir a proteção do local. Então, como vocês podem ver aí nas imagens, certo? Tem dois tipos de restaurações. Restaurações em amálgama, que é esse material acinzentado, certo? Que é um material antigo, muito durável, porém nada estético e pouco utilizado nos dias de hoje. E nós temos os materiais em resina composta, que é o que domina o mercado atualmente, né? Levando em consideração que hoje em dia as pessoas se preocupam muito mais com estética do que funcionalidade, porque se a gente for levar ao pé da letra, o amálgama ele é tanto mais durável, como tem menos riscos de infiltração, de cárie reincidente, de fraturas, de quebras, né? Então, é um material bem mais resistente do que a resina. Só que hoje em dia as pessoas estão, inclusive, trocando a amálgama por resina. Por quê? Porque a resina hoje é o material que mais se assemelha à estrutura do dente, tanto em cor, né, como em aspecto, que o amálgama ele é diferente da resina. Ele é um material de metal, né, feito de liga metálica, e a resina não. São partículas que são biocompatíveis com o nosso dente e estão em alta agora em relação ao termo estético, né? Como funciona esse tratamento? O tratamento de restauração no dente, ele começa após a avaliação do dentista, que identificará quais dentes precisam ser restaurados e o procedimento necessário de acordo com os diagnósticos e as especificidades de cada paciente. Então, assim, não somente vai ser restaurado, mas aquele dente ele vai ser avaliado para que possivelmente, né, aconteça o material ele ser um material que precise de uma coroa cerâmica, de um pino. Então, tudo isso é devolvendo forma e função do dente, né? E aí, consequentemente, a gente tem que ser avaliado, primeiramente, para poder saber qual tipo de tratamento a gente vai utilizar, certo? No geral, quando se trata de cáries, o processo começa com a limpeza da zona cariada com um aparelho próprio, que é chamado de caneta, né? Que é aquele motorzinho lá que é o mais utilizado, e eu acredito que todos conheçam e saibam o que é a caneta, né? Às vezes é aplicada anestesia local, dependendo do grau das cáries e da sensibilidade do paciente. Depois é realizada a remoção e colocação da resina, né, que hoje em dia, como eu falei, é o material mais utilizado, inclusive nos meios públicos, né, em postos de saúde. É muito difícil hoje em dia você ter acesso ao amálgama, né?
Então, a resina geralmente é a mais utilizada. Por isso que ela é sempre citada nos trabalhos, né? Assim, artigos, casos clínicos, tudo isso é de acordo com a atualidade, né? Depois é realizada a remoção da cárie e a colocação da resina por cima do dente, com o propósito de cobrir aquela região, impedindo o surgimento de novas cáries. E não somente impedindo o surgimento de novas cáries, mas devolvendo a forma, a função, né? Tirando a dor do paciente, porque vocês sabem que quando uma pessoa ela tá com o dente cariado, geralmente ela sente dor, ela sente sensibilidade. Então a gente vai devolver não só forma e função, a gente vai devolver saúde. O que é usado nas restaurações? O material mais comum para todos os casos citados de restauração nos dentes atualmente é a resina composta, que tem um custo-benefício muito interessante. Ela é colocada no dente, seguindo a estrutura dele, né? Seguindo a anatomia, a forma, tudo bem direitinho. O procedimento também fica pronto no mesmo dia. E eu coloquei aqui essa imagem para vocês, que tem especificamente o que é usado para fazer as restaurações, que é a resina propriamente dita, né? Espátula e pincel, que é o que geralmente a gente usa. Quando é material de amálgama, é bem mais coisas, mas eu quero que vocês conheçam também. Mas a gente vai começar primeiramente com a resina, certo? E aí, na próxima aula da sexta-feira, eu vou colocar para vocês o material de confecção de amálgama, porque vocês precisam conhecer, porque mesmo não tendo tanta procura e nem sendo feito consecutivamente em muitos locais, mas vocês precisam conhecer para que, se um dia chegarem a precisar, vocês terem noção e ciência do que é que precisa e o que é cada material. Quais os cuidados necessários pós-restaurações? Após realizar a restauração dental, além do cuidado com a higiene para evitar novas cáries, o paciente ele deve consultar o dentista periodicamente, preferencialmente a cada 4 ou 6 meses. É como se fosse uma manutenção, né? Como se fosse uma manutenção. Então, não é só você fazer uma restauração e aí você esquecer o dente. Não, você tem que cuidar, tem que ter uma boa higiene, tem que cuidar para que aquela restauração ela não surja novas cáries nas margens. Por quê? Porque cada vez que a gente vai perdendo estrutura, a gente vai perdendo uma parte do dente. E vai chegar um momento que a gente vai perder tanta estrutura que vai acabar que não tem mais como recuperar, né? E vale destacar que a falta de tratamento pode causar problemas graves nos tecidos dentários, provocando dores frequentes e intensas, necessidade de tratamento de canal e, em casos mais graves, até a perca dentária. Então, assim, quando a gente cuida cedo do problema, isso não serve somente para os dentes, mas para a nossa vida no geral. Quando a gente cuida cedo dos problemas, a gente consegue fazer com que o tratamento ele seja simples, né? E muitas vezes indolor. Então, tudo que é descoberto no começo é mais fácil de ser tratado. Os materiais utilizados para a confecção das restaurações. O que geralmente se usa, fora a caneta, né, que é o principal, mas de coisas que vocês vão precisar conhecer, né, de instrumentais, são as brocas, que elas vão servir para a limpeza das cavidades. As colheres de dentina, para a remoção das cáries em locais mais profundos, onde o nível de sensibilidade é alto, certo? A seringa Carpuli, caso precise anestesiar o paciente. Espátulas de resinas para inserção e esculturas dos dentes. Brocas de acabamento e polimento, para finalizar com remoção de excesso, dar brilho e lisura às restaurações.
Tiras de poliéster para não grudar um dente no outro, né? Vai servir ali como se fosse uma barreira. E geralmente a gente usa em dentes anteriores porque o espaço é menor e a tira é mais fininha. Já a matriz de aço é usada também para separar os dentes, porém ela é mais usada nos dentes posteriores, certo? Com auxílio de uma cunha de madeira. Aí, para vocês verem, né? Geralmente as brocas mais utilizadas são essas. Começando da direita para a esquerda, a gente tem as brocas de preparo, né? Até as brocas de acabamento e polimento. Geralmente essas brocas onde tem a faixinha verde são brocas de preparo e as brocas que tem uma linhazinha vermelha ou azul são brocas de acabamento e polimento. Então é interessante que vocês conheçam, né? Geralmente é utilizado pontas diamantadas. E o nome diamantadas vem sim dos diamantes, são partículas de diamantes que são presentes nessas brocas e fazem o corte, né, do dente em si. Nós temos as colheres de dentina, que vai servir para remoção também. A gente utiliza muito em criança, porque para não causar traumas com a caneta, então a gente usa as colheres de dentina. Tem de tamanhos diferentes, certo? Marcas diferentes, tipos diferentes, assim, de formato, né? Mas elas são necessariamente tipo isso aí que vocês estão vendo na imagem, uma colherzinha, aonde ela vai servir para poder remover a cárie de forma manual, para que o paciente não sinta toda a sensibilidade. A seringa carpule, caso precise anestesiar o paciente, né? Que vocês conheçam, não só vai servir para as restaurações, mas para cirurgia, para periodontia, qualquer canal, qualquer procedimento que precise anestesiar, vocês vão precisar da carpule. E é essa seringa aí, né? Nós temos as espátulas de resina, que nessa foto vocês conseguem identificar essas da parte de baixo para a parte de cima, né? Começa da parte da inserção com essas duas, com essas duas aqui de baixo, e aí depois vem as de escultura e alisamento, certo? Também é igual a colher de dentina. Isso aí é só uma foto ilustrativa, mas elas têm de vários tipos, várias marcas, vários formatos. Então, eu quero só que vocês entendam o que é uma espátula de resina, certo? Essas são as tiras de poliéster, que são pequenas fitas transparentes, onde a gente geralmente corta no meio, ela vem no saquinho, e aí a gente usa geralmente para fazer restauração em dentes anteriores, certo? Porque ela é bem fininha e aí a gente consegue um acabamento mais perfeito, né? Diferentemente da matriz de aço, que ela é um pouco mais grossa, como já tá dizendo, a matriz de aço, né? A sequência do slide ficou trocada, essa daqui era para ser depois da tira de poliéster. Mas esse aqui é um kit, né, de acabamento e polimento. Geralmente vem assim esse kit já formadinho. Mas tem pessoas que compram separadamente, então vai de cada profissional. Mas o que geralmente se usa é isso aí, são esses discos de acabamento, as borrachas e esses fofinhos que são brocas de tecido, né? Muitas vezes de pelo, para poder dar brilho. Elas dão brilho. E as outras fazem o acabamento, fazem desgaste, tudo isso, certo? Como eu falei anteriormente, da matriz de aço. E basicamente é isso, certo? Que vocês precisam conhecer para a resina.
Claro que vai depender muito do profissional que vocês trabalham, vai depender muito do lugar que vocês trabalham, né? E sempre lembrando que todo e qualquer procedimento que vá ser feito, vocês têm sempre que iniciar colocando o kit de exame clínico, certo? Então, esse kit de exame clínico, ele vai servir, né, para tudo. E aí, consequentemente, cada profissional tem sua forma de trabalhar. Tem profissional que trabalha com várias resinas, mas tem profissionais que trabalham somente com uma resina, com resina não, com espátulas, pincéis, fitas, vários tipos de inovações, né? Mas no básico mesmo, no básico que vocês têm que aprender é justamente isso. Tira de poliéster, espátulas, seringa, colher de dentina e as brocas. E tem que saber a função de cada uma, como eu expliquei para vocês, né? Então, fiquem atentas, né? Procurem saber, vejam modelos de espátulas, vejam os tipos de brocas, para que servem, os tipos de acabamento que tem no mercado. Tudo isso também vocês vão conseguir pegar mais na prática do dia a dia, porque quando vocês forem para um consultório, para uma unidade básica de saúde, vocês vão se adequar àquele ambiente que vocês estão. Então, não adianta eu mostrar para vocês uma coisa e lá na frente vocês dizerem, professora, mas é porque a senhora não ensinou isso aí, a gente não viu isso aí. Mas é como eu estou falando para vocês. Todo profissional, todo ambiente tem um tipo de forma de trabalho. Então, o que a gente ensina para vocês é o que normalmente acontece, mas que existe vários outros tipos de instrumentos, né? Várias opções no mercado e cada profissional se adapta a isso. E aí, no dia a dia, no decorrer, vocês vão aprendendo isso com o profissional que vocês forem trabalhando. Mas vocês precisam saber o que é o necessário para poder fazer, né? Que é esses materiais que eu coloquei aqui. Isso para a resina, né? Aí a gente vai ver para amálgama, a gente vai ver para extração, a gente vai ver cada detalhe, cada setor, né, da odontologia, a gente vai ver para seu direcionamento específico, certo? Mas desde já é isso. Espero que vocês não fiquem somente nessa aula, procurem conhecer, procurem saber e espero que eu tenha passado um pouco de conhecimento para vocês. Tenham uma boa noite e desde já muito obrigada pela atenção.